Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa. E antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal, a curtir e também a compartilhar as nossas reflexões. E o tema da nossa reflexão de hoje é o plano perfeito de Deus em Jesus. E o nosso texto base está no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e o 5, que diz assim o nosso texto: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir os que estavam sobre a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. Quando falamos e estudamos, ou até mesmo quando ministramos sobre o nascimento e a ressurreição de Jesus, é importante frisar que ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, no momento escolhido era o exato tempo escolhido por Deus. Exato para quê? Para o cumprimento do seu plano perfeito. Meus irmãos, o nosso Deus, ele tem planos, sim. O nosso Deus, ele tem planos muito maiores para as nossas vidas. A nossa Bíblia, ela vai nos dizer, livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus amados, o nosso Deus, ele sempre terá grandes coisas para cada um de nós. Jesus, o Cristo, ele não apenas nasceu, mas viveu para mostrar e nos apresentar o caráter de Deus e o seu amor por cada um de nós. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Tudo isso para pagar o preço dos nossos pecados. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5 diz: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, e desta nossa reflexão podemos extrair algumas lições importantes para a nossa vida. E a nossa primeira lição, o nosso primeiro aprendizado que podemos apresentar é que Deus, o nosso Deus, ele tem um plano perfeito para cada um de nós, para cada um de nós. Confiar em Deus, confiar sempre nele, nos ajudará a descansar em sua soberania. Meus amados, descanse sempre em Deus. Apresente tudo a Deus. Descansa em Deus. Meus amados, ainda que estejamos vivenciando um caos, o nosso Deus, ele não perdeu o controle de nada. E no tempo certo, no momento determinado por ele, ele vai agir. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz o seguinte: Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Meus irmãos, Deus está agindo, Deus está operando na vida de cada um de nós. E o nosso segundo aprendizado é que Jesus, ele nos fez filhos e filhas de Deus. Por meio dele, não somos mais escravos, mas parte da família celestial. Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 28 diz que: Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Meu irmão, somos um em Cristo Jesus. Meus amados, todos os que creem em Cristo Jesus somos revividos e chamados por filhos. E o nosso terceiro aprendizado, a nossa terceira lição dessa nossa reflexão é que o sacrifício de Jesus mostra o valor da nossa salvação. A cruz foi o preço que ele pagou por cada um de nós. Colossenses capítulo 2, verso 14, nos diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós,
nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Meus amados, Jesus tomou sobre a sua cruz toda a condenação que havia sobre cada um de nós. Nós temos um costume de querer e desejar que as pessoas valorizem, que lembrem e reconheçam o nosso trabalho. E a pergunta que eu faço aqui é: será que temos valorizado o esforço? Será que temos valorizado o trabalho e o sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós? Meus amigos, o nosso Deus, Ele planejou cada detalhe para que nós pudéssemos ter sim a vida eterna a seu lado em completa e plena salvação. Salvação essa que só recebemos, que somente a encontramos em Jesus Cristo. Eu preciso te fazer um breve convite. Valorize todo o esforço que Jesus fez por nós. Entregue a sua vida a Ele hoje, agora, e receba a salvação e a adoção como filho de Deus. Tenha uma grande atitude, não apenas de guardar essa palavra em seu coração, mas entregando-se a Jesus Cristo e recebendo e reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.